Deixa eu perguntar para você. Você acha que posse de bola significa que o time é bom? Que o time está dando resultado? Que o time está apresentando um bom futebol? Nesse Status Scout eu vou mostrar para vocês 3 times que têm uma posse de bola parecida, mas que têm dados completamente diferentes. Seja bem-vindo ao Status Scout número 1, espero que seja o primeiro de muitos. E se você gosta de dados estatísticos, já deixa o like e se inscreva no canal e vamos lá. Então eu vou aqui para o meu dash, eu vou apresentar, né, até para vocês também conhecerem. É um dash que eu faço uma análise geral do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, pessoal, vou começar aqui. Essa tela é a tela inicial, uma análise geral do campeonato. Ela é um pouco diferente das tabelas normais, porque aqui eu analiso os dados, né, eu analiso as informações. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o do IGS. Mas o que é o IGS? O IGS é um índice que eu criei com umas informações que eu peguei para a gente ter essa ideia geral do time, né? Então é um índice de geração de superioridade. Mede quem realmente domina o jogo com a bola no pé, né? Eu não estou medindo somente a posse, somente os gols, eu estou medindo várias coisas dentro desse IGS. Por exemplo, XG, gols, controle de jogo, conversão de jogo, posse de bola, desarmes. Então eu analiso ataque, analiso posse, né, eficiência, meio campo e analiso a defesa. E nisso eu coloco o IGS até 100, de 0 a 100 para fazer esse ranking. Então, se a gente analisar o Fluminense, ele é o primeiro time com IGS, né, o do ranking. Ele tem 1,67 gols, né, e XG 1,76. Se a gente pega o Palmeiras, né, ele já tem mais gols por partida. O Palmeiras tem 14 gols no campeonato e o IGS de 48,7. E o outro time que eu quero analisar é o Galo, tem 1,17 gols por partida. O gols sofridos aqui, ele sofreu bastante gols, né, o saldo de gol negativo por jogo, e o XG muito baixo, né, 0,97, né, e tem um IGS de 36,2. Se a gente for analisar aqui o gols versus o XG, a gente vê que o Palmeiras ele tem mais gols do que o esperado, né? Tem quase o dobro, né? Com 14 gols em relação a 7,12 gols esperados. A gente vê o Fluminense, ele está bem próximo assim, da média do que é esperado, né? 10,58 gols de XG e 10 gols a favor. E se a gente pega o Atlético ele tem um pouco de gols a mais que o XG, então ele está na meiuca aqui sem destaques. Agora, eu tenho essa tabela aqui, ela é um pouco simples, mas será legal a gente analisar os rankings, né? Para a gente ver a questão de entrada no terço, para a gente ver a questão de gols. Se a gente pegar a questão de gols por jogo, o Atlético Mineiro ele está aqui embaixo, como a gente já viu naquela outra tabela. Aqui é uma tabela do IGS, a gente viu o IGS lá embaixo do Atlético, 36,2. Vamos colocar aqui gols esperados, né, para a gente ver a questão, né? O Fluminense é o segundo time que tem mais gols esperados no campeonato. Palmeiras é lá embaixo, né, os gols esperados por jogo, 1,19, só que ele faz muito mais gols por jogo. E o Atlético 0,97 XG, né? A gente vai pegar aqui a posse de bola, que eu queria comentar com vocês. A posse de bola, o Atlético, ela está na média do campeonato, né? A gente vê o Fluminense tem a mais posse de bola, né? O Palmeiras tem o menor posse de bola, que é o estilo de jogo do Abel Ferreira. Porém, é um time letal, né? A gente pode colocar aqui entrada. Entrada no terço final, o Atlético até entra bastante no terço final dos adversários. O Palmeiras, se a gente for analisar o Palmeiras lá embaixo, então o Palmeiras troca poucos passes ali, rodeia um pouco a entrada da área do adversário, então é mais direto, mais letal, desculpa. E o Fluminense também tá aqui embaixo até do Atlético. Então o Atlético ele entra mais no terço final, porém não finaliza tanto, né? Não tem tanta conversão e gols. Se a gente colocar grandes chances criadas, né? Grandes chances, a gente vai ver que o Atlético tá lá em cima também. Então ele cria chances. Porém, ele não finaliza mais corretamente, né? Se a gente vê que o Palmeiras, ele cria menos chances do que o Atlético e do que até do Fluminense, porém, ele tem mais gols no campeonato, então ele mostra uma efetividade no jogo. Agora vamos olhar chutes, né? Legal a gente olhar uns chutes aqui.
chutes. Aí o Atlético ele já desce, né? Então ele cria chances, tudo, porém ele finaliza menos, né? Então o Palmeiras finaliza também até mediano aqui, porém finaliza corretamente, né? Conversão de gols. E o Fluminense ele fica aqui em cima na questão de chutes totais. Chutes no gol, né? Chutes no alvo. O Fluminense é o primeiro, então já mostra a efetividade do Fluminense e do Palmeiras, tá vendo? O Palmeiras ele entra menos no terço final do adversário, porém o Palmeiras finaliza mais, o Palmeiras tem mais eficiência, né? O ataque do Palmeiras é mais eficiente. Se a gente for ver a questão de bolas longas, o Palmeiras está aqui em 25, né, bolas longas por jogo, o Atlético 23, então a gente vê que o Atlético tem pouca criação, né? O Atlético chuta bastante e o Fluminense 22,17 por jogo, né? Agora eu quero mostrar passes. Acho que é importante a gente analisar o passes também, né? Então o Fluminense ele tem a maior posse de bola dentre os três que a gente está conversando e ele também tem a maior quantidade de passes certos por jogo, né? 477. O Atlético tem 319 e o Palmeiras tem 305. A gente vê aqui que em questão de passes, né, o Fluminense ele dá mais passes que os times que a gente está comparando. E eu vou colocar passes em profundidade. O Fluminense também ele dá mais o passe em profundidade tanto em relação ao Palmeiras. O Palmeiras então é mais um chutão, né? Mais bolas longas. E o Atlético também bastante bolas longas. Então vamos falar aqui em específico do Atlético em relação ao Palmeiras e ao Fluminense, porque a gente tem que comparar isso, né? O Palmeiras e o Fluminense estão lá em cima e a gente tem que comparar o Atlético com esses times. A gente não vai comparar o Atlético com os times abaixo. Então, para mim, o Atlético está com a posse de bola estéreo, né? A bola está no ataque, mas não tem profundidade, não tem verticalidade e não tem o time certo nos passes. O Atlético joga muito IU quando consegue ali, né? Fica rodando a bola e não tem esse time certo para os passes. E eu acho que a solução, com os dados que a gente viu, indica aumentar a questão de passe em profundidade. Uma coisa que o Atlético tem que melhorar bastante é a questão de qualidade nas finalizações. E com o Barba, eu acho que vai arrumar isso, vai melhorar isso, é a redução, né, da exposição defensiva do Atlético. Eu acho que como ele não consegue ser efetivo ali no ataque, ele fica muito exposto defensivamente, né? Então ter a bola para o Atlético não basta, o Atlético precisa machucar. E eu acho que com o Barba isso vai mudar aos poucos, né? Tem várias coisas que precisam ser melhoradas dentro do Atlético, mas isso eu acho que o Barba vai conseguir e tendo o apoio tanto do elenco como também da diretoria para poder fazer isso. E você? Você acha que o Galo consegue transformar essa posse de bola morta em posse produtiva? Ou você acha que vai continuar dominando, mas dominando o quê? O nada? Então eu quero que você comente aqui embaixo, por favor. Vamos trocar essa ideia. Palmeirenses, tricolores, né, torcedores do Fluminense, comenta aqui embaixo também. E amantes do futebol e do Campeonato Brasileiro, qual análise você quer que eu traga no próximo Status Scout? Beleza, muito obrigado. Coloque o time também que você quer que eu analise e a gente conversa no próximo Status Scout. Muito obrigado. Se inscreva aqui no canal, beleza, pessoal? E vou nessa. Eu fui!